Boa noite, sejam bem-vindos em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Lembrando que a diretoria do IARGS, em nome de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. Hoje, em especial, ao Dr. Rafael Morgental Soares, que vai abordar o tema Democracia e Pandemia, os desafios das eleições de 2020. A diretoria agradece também a diretora do Departamento de Integração, Ana Amélia Prati, por sua especial contribuição junto comigo às terças e quintas, fazendo a transmissão das lives do IARGS aqui pelo perfil do IARGS no Instagram. Doutora Sulamita Santos Cabral já está aqui nos assistindo e gostaria de lembrar que tanto o site como o blog e as redes sociais estão sendo constantemente atualizadas com uma variada programação online. As lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Dr. Rafael Morgental aqui. Vivo. Aguardando aqui então o Dr. Rafael Morgental. Seja bem-vindo, Dr. Rafael Morgental, na sua estreia hoje aqui nas lives do nosso IARGS. Tudo bem aí na conexão? Deu uma pequena travadinha. Se o Dr. Rafael estiver me ouvindo, vou pedir que ele coloque no 4G. Está no 4G, Dr. Rafael? Então, acho que agora vai dar tudo certo. Então tá ótimo, tá ótimo. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Terezinha. Hoje aqui na sua estreia das lives do IARGS, eu vou ler já, de imediato, o seu mini currículo. Muito bem. Dr. Rafael Morgental, ele é mestre em Direito pela URGS, é especialista em Direito Público pelo IDC, é membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o IGAD, e da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Foi servidor do TRE-RS de 2000 a 2016, onde desempenhou as funções de chefe de gabinete da presidência e de coordenador da Escola Judiciária Eleitoral, da qual foi fundador. Tema hoje, né, doutor Rafael, bem polêmico, falar sobre as eleições de 2020, aí já batendo na porta. Democracia e pandemia, os desafios das eleições de 2020. Boa noite, doutor, novamente. Boa noite, Terezinha. Quero, em primeiro lugar, te fazer um agradecimento e uma homenagem. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. O IARGS está ativo nas redes, pujante, trazendo informação de qualidade para a comunidade jurídica gaúcha e para o mundo. Então, é uma honra estar aqui contigo. A gente vai ter um bate-papo leve, descontraído. De pesado já basta o tema, né? Eu quero saudar também a doutora Sulamita, nossa presidente, com galhardia mantém esse instituto de 93 anos de história. Um abraço também para a doutora Lúcia Copit, que é nossa vice-presidente e grande madrinha do direito eleitoral gaúcho, né? E, obviamente, para toda a nossa audiência ampliada de advogados, ex-colegas da Justiça Eleitoral, amigos, familiares, eu espero que seja uma hora bem proveitosa. Bom, estou vendo que a doutora CamilleElt já está aqui, que eu fiz a live com ela na terça-feira passada, a doutora Melissa Teles, doutora Sulamita Santos Cabral. Então, todos entrando aqui e lhe saudando com boa noite. Sim, muito doutor, bem. Pode continuar a falar. Uma saudação a todos e todas as presentes. O canal está aberto para perguntas, né? Eu acho que isso aí pode enriquecer o nosso tempo. Mas eu tenho um roteirinho de fala aqui, a gente vai mastigando ele com calma, né? Perfeito. Bem, primeiras impressões. A gente tem 6 meses de pandemia e, a essa altura, já estamos até um pouco esgotados de falar desse tema. A primeira questão que surgiu no quadro institucional brasileiro, quando nós nos demos conta de que ficaríamos confinados um bom tempo, e havia a previsão, que agora está se confirmando, de um isolamento social, ainda que um pouco relaxado,
pegando a eleição, então surgiu a dúvida: como vamos fazer a eleição? Esse assunto já tem sido, então, debatido quase à exaustão, mas o tema não está exaurido. Por quê? Porque agora começam os desafios mais críticos. Nós já superamos uma etapa importante, eu vou falar disso também, que são as convenções partidárias. Havia muita incerteza a respeito da capacidade dos partidos de realizarem essa importante e decisiva etapa do processo eleitoral, e nós, felizmente, passamos dessa barreira. Então, agora avançamos, né? Já estamos em fase de registro de candidaturas e propaganda, e eu pretendo me deter um pouquinho em cada um desses temas, né? Mas não muito, porque o processo eleitoral é bastante vasto, e aqui eu sigo a máxima de um ex-colega da Justiça Eleitoral, infelizmente falecido, a quem eu gostaria de homenagear, que é o Dr. Marco Antônio Duarte Pereira, que dizia que a boa conversa é como o voo de uma borboleta. Vai andando de lugar em lugar, sem se prender muito em nenhum. Então, esse é o nosso espírito hoje. Ótimo, vai ser excelente a live, tenho certeza disso. Tomara. Que tal iniciar fazendo um panorama geral das eleições de 2020, doutor Rafael? Pois bem, então vamos pegar o gancho. Março de 2020. O Brasil apreensivo com o futuro e os eleitoralistas preocupados com a eleição. Já não bastasse uma crise política instaurada, que já vem embutida numa crise econômica, né, um mundo todo ele em ebulição, surge a necessidade de fazer eleições, vários países prorrogando os seus calendários eleitorais, desistindo de eleições, e uma tentação muito grande de empurrar o processo eleitoral municipal para 2021 e, eventualmente, até de uni-lo com a eleição geral de 2022, o que implicaria extensão de mandatos. Eu me lembro que, naquela época, muitos argumentavam que seria impossível fazer uma eleição no meio de uma pandemia. E, claro, né, cada um tem a sua impressão e também os seus propósitos. Prevaleceu, graças a um grande esforço das instituições brasileiras, que passou pela academia, especialmente a Abradep, da qual eu faço parte, pelo Congresso Nacional, mas, sobretudo, pela Justiça Eleitoral, a disposição de adaptarmos o nosso calendário e as nossas rotinas, mas cumprirmos com o rito da periodicidade do voto, que é uma premissa constitucional inafastável. E parece que fomos bem-sucedidos na escolha, porque até agora, apesar dos percalços, as coisas estão andando relativamente bem. Mas isso não é fruto do acaso, isso é fruto de planejamento, de percepção de uma situação excepcional e de ação muito efetiva e eficaz. O que nós tivemos na prática? Um novo calendário eleitoral que praticamente recorta o processo que aconteceria em outubro e joga 42 dias para frente, né? E alguma alteração de rotinas, né? Sobretudo a aposta nos serviços virtuais. Começando lá com o fechamento de cadastro, os eleitores passaram a ser atendidos por videochamada e conferindo sua identidade assim. Então a Justiça Eleitoral rapidamente se adaptou e mostrou para a comunidade jurídica que podia se adaptar. Então, atendimento cartorário à distância, atendimento aos partidos também, mediante agendamento, tudo isso está acontecendo agora. Mas não é fruto do improviso, é fruto de planejamento. Treinamento de mesários à distância, campanha de fomento ao voluntariado de mesários. Eu vejo muita brincadeira aí sobre que não vai ter mesários e tal, e as notícias que chegam são de que há um número recorde de voluntários, o que demonstra que o brasileiro ama a sua democracia. Então, acho que estávamos certos em março, quando decidimos... Número recorde de mesários? Mas sim, olha... De voluntários, né? De voluntários. Porque sim, a campanha realmente está sendo insistente e aí dá resultado, né? Eu acho que o brasileiro, apesar de ter esse mito do ódio à política, ele prestigia essa instituição importante, que é o voto. E ninguém está a fim de abrir mão disso. Então, eu, se não tivesse envolvido com a profissão de advogado agora, também seria um mesário voluntário. E, aliás, você que está nos ouvindo aí, ainda dá tempo, né? Aliás, não daria, mas vai que o mesário no dia lá na sessão faltou, aí você pode ficar lá ajudando o presidente de mesa. Claro, fica, Então, já coloca o nome. De panorama geral, eu acho que nós estamos bem até agora. Aquilo que poderia ser modificado em termos de rotina e prazos foi modificado, mas seguimos como aquele paciente, né, que está ainda em observação.
porque existem desafios grandes, a gente vai tratar em seguida, a propaganda, o financiamento de campanhas, né? Não é só de votação na urna eletrônica que vive uma eleição. Aliás, essa é apenas a etapa culminante, né? Para chegarmos lá, a gente ainda tem que vencer uma propaganda. Então, eu acho que, É verdade. de panorama geral, as coisas estão bem, mas inspiram cuidados. Vamos falar sobre as candidaturas. Acho que já se passaram, né, já se passou a fase de registro de candidatos, né? As Uhum. convenções. Como é que estão agora os candidatos? Pois então, o processo eleitoral ele é deflagrado oficialmente com as convenções. Os partidos se reúnem, decidem Certo. quem são os seus candidatos, fazem lá as suas coligações e submetem isso à justiça eleitoral. E naquela visão assim mais romântica, talvez, de uma democracia mais carnal e presente, né, presencial, havia pessoas que diziam que não seria possível cumprir essa etapa, porque os partidos faziam questão de encontros presenciais para debater rosto a rosto as candidaturas, fazer os acordos políticos, e também não teriam infraestrutura e know-how para fazer convenções virtuais. Essas hipóteses também foram derrubadas na prática. Os partidos acabaram, de um jeito ou de outro, bem ou mal, com mais ou menos sucesso, fazendo as suas convenções, porque os registros de candidatura estão chegando. Muita gente fez presencial, tomando cautelas sanitárias, houve algumas decisões judiciais aqui e acolá proibindo convenções presenciais, mas, de modo geral, foi respeitada a autonomia dos partidos para decidir os seus próprios modos de deliberação. Houve partidos que utilizaram, por exemplo, o sistema de drive-in para coleta de assinaturas. E houve aqueles mais tecnológicos, ousados, que seguiram os nossos conselhos e fizeram, em homenagem à saúde dos filiados e também para aumentar a democratização desse ato, convenções virtuais, utilizando plataformas como o Zoom, Google Meet e até plataformas de votação online. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de 26 convenções partidárias no Rio Grande do Sul e na Bahia que utilizaram um aplicativo de votação eletrônica, com criptografia avançada e tal. E, assim, foi tudo bem, deu tudo certo. E a um custo bastante aceitável. Então, derrubamos o mito de que os partidos não se adaptariam a uma democracia intrapartidária digital e entramos agora na fase das candidaturas. A Justiça Eleitoral está recebendo os pedidos, alguns candidatos já estão, inclusive, homologados, já são oficialmente candidatos, mas agora, neste momento, os cartórios estão fazendo o saneamento da documentação para publicar os editais e aí abrir o prazo para impugnação. Então, ainda há coisas quentes por vir. Né? Por quê? No momento em que se abre o espaço para impugnação, algumas candidaturas podem ser removidas. Não há muitas novidades a respeito de inelegibilidades, a lei da ficha limpa está consagrada, os partidos assimilaram as restrições às candidaturas e não estão fazendo aventuras. A gente não tem visto isso. Pelo contrário, as pessoas potencialmente inelegíveis estão sendo alijadas do processo, ainda que queiram concorrer. Pode ser que alguma pessoa que não se desincompatibilizou aqui no órgão público, o outro malandro que teve um problema com o Tribunal de Contas e está tentando forçar uma candidatura, mas o nome dele está na lista suja do Tribunal de Contas, ele vai se incomodar. Mas, assim, eu não vejo muitas chances, não, para impugnações. Talvez na parte das convenções, né, a questão da assinatura da lista de presença e da própria ata do resultado da convenção, talvez isso possa, sim, motivar algumas discussões. Porque não é porque os partidos não foram obrigados a levar esses documentos impressos à Justiça Eleitoral que eles possam deixar de tê-los. Se alguém reivindicar esses documentos, o partido tem que apresentar. E se ele não tiver, consequência drástica. Cai toda a candidatura, toda a nominata do partido. Então eu acho que isso, né, pelas notícias que a gente vê, né, isso é o bom da internet, a gente fica sabendo de tudo do Brasil inteiro em tempo real. Em São Paulo, por exemplo, essa discussão, e no Paraná, ela já está ganhando corpo, né, a respeito de se os partidos fizeram ou não as suas convenções bem. E se não fizeram, não tem jeito. Vai cair a candidatura de todo mundo. E a gente espera que não aconteça, né? Seria um processo bastante traumático. Então, a coisa também está indo... concluindo o ponto, a coisa está indo bem aqui também. Alguns colegas reclamaram que
a Justiça Eleitoral está demorando demais para publicar os editais, mas é necessário entender que isso faz parte de um planejamento de administração judiciária para evitar que haja uma avalanche de impugnações. Porque é fato que os partidos às vezes se descuidam, falta uma certidão aqui, uma certidão ali, e aí é melhor a gente, antes do plano administrativo, resolver do que submeter isso a um rito judicial, com um advogado, responde, o outro contesta, a coisa fica meio traumática. Então, assim, convenções e candidaturas também, uma etapa muito bem vencida. Os nossos problemas começam agora, com as Com outras certeza. fases. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Quero registrar aqui a presença do Dr. Tiago Kidrick e a doutora Isabel Beck, que é a nossa diretora. Propaganda eleitoral, doutor Rafael, ela vai ser, ou está sendo, essencialmente via internet? Existe também a propaganda eleitoral de rua, que muitas coisas já não são mais admitidas, né? E a internet vai cair de sola. Aí a gente cai naquele famoso problema das fake news. Poderia fazer um apanhado disso tudo, por favor? Vamos lá. Na última década, vamos fazer um marco em 2006. Tá? Nós tivemos uma série de mudanças na propaganda eleitoral, muito em função do advento da internet. A internet passou a ser regulada nas eleições brasileiras em 2009. Então, antes disso, a lei simplesmente dizia que a propaganda da internet se submeteria às mesmas regras da propaganda em rádio e TV, porque não se tinha referência nenhuma. Né? Mas então, em 2009, começa a internet e a gente vai, então, mudando. A propaganda vai caminhando da rua para a nuvem. E isso leva a reboque também a propaganda na TV e no rádio, que vai perdendo importância e prestígio, né? Tudo em função do crescimento da internet. Claro que a redução da propaganda de rua, ela não teve só o fator internet ajudando. Lá em 2006, eu acabei de comentar esse ano como um marco, houve uma importante reforma eleitoral que reduziu drasticamente as possibilidades de campanha na rua. E o argumento era o seguinte: as campanhas custam caro. Nós tínhamos recém saído do escândalo do mensalão em 2005 e o legislador eleitoral ele respondeu aquilo. Né? Bom, se as campanhas custam caro e o dinheiro das empresas entra e perturba o processo político, então vamos tirar o dinheiro das empresas. Né? O primeiro passo para tirar o dinheiro das empresas na campanha foi restringir a propaganda de rua, que era a mais cara. A gente tinha a cidade toda suja, né? Com encartes publicados em postes, em passarelas. Mas, e aqui é uma apreciação de valor minha, eu acho que nós passamos do ponto. E você, Terezinha, me conhece, os amigos que acompanham o meu trabalho sabem que eu sou um entusiasta da tecnologia no processo político, mas eu não sou um inimigo da propaganda de carne e osso na rua. Eu acho que sim, a gente tem espaço para os corpos se encontrarem. E a legislação atual é extremamente restritiva. Veja só, ela proíbe propaganda em bens públicos, e até aí parece razoável, afinal os bens públicos não se prestam a favorecer uma ou outra candidatura, mas também proíbe em bens particulares. Quer dizer, é uma proibição que, se a gente fizer um exame de constitucionalidade rigoroso, não passa. Porque o cidadão comum, que tem o direito de se expressar e se engajar na política, ele está limitado na sua casa, onde ele é soberano, a um mísero adesivo plástico de meio metro quadrado. E isso é bem triste. A justificativa para isso é que as pessoas vendiam o espaço, vendiam o muro e tal. Mas e daí? Qual é o problema desse gasto? Se isso fosse algo muito absurdo e caro, eu até diria que sim, né? Claro, aí tem um outro argumento, que isso pode servir para compra de voto, mas eu nem queria ir por esse lado. Eu gostaria de me apegar na ideia de liberdade e lamentar com os amigos da audiência que a propaganda de rua seja tão restrita. Hoje, o que pode é bandeira, carreata, passeata e comício. Carro de som está proibido. Carro de som só para animar comício e acompanhar a carreata. E aí, claro, né, nós brasileiros, o povo da criatividade, essa característica fantástica que nos singulariza,
já tem alternativas, né? Eu não vou dizer para burlar, porque é uma palavra feia, mas para superar essas barreiras legais, né, que acabam matando o nosso vigor democrático. Carreata é o quê? É o plural de carros. Dois faz plural. Então, será que com 2 carros eu tenho uma carreata e posso aí fazer uma aparelhagem de som? De maneira muito técnica, eu respondo que sim. Talvez alguém se contrarie com isso e vá pensar, bom, mas esses caras são malandros, botaram um carro atrás do outro, carros de som, e estão fingindo que é uma carreata. Essa é uma discussão que vai aparecer, e ela ainda fica mais picante, porque se a gente considera que na legislação eleitoral, carro, na verdade, é uma expressão mais abrangente, que pega desde a motocicleta até o caminhão, então, no limite, a gente pode ter 2 motos de som fazendo barulho dentro da lei, né? Como a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e os candidatos vão reagir a isso, eu não sei, mas eu faço uma aposta. Nós vamos chegar lá na véspera da eleição com as cidades tomadas de moto de som correndo para lá e para cá. E isso é interessante, porque cada vez que a legislação muda, as pessoas reagem, e às vezes as reações são surpreendentes. Nós vamos lembrar que no tempo da propaganda de rua clássica, que podia ficar colocando lambi-lambi em muro, você tinha que chegar às 4 da manhã para botar o seu lambi-lambi, porque se chegasse antes, depois vinha um e colocava em cima. E chegava de manhã, não dava para ver nada. Poste era uma maravilha, né? Era um colado, um em cima do outro. Uma loucura, uma loucura. Então, a gente não tem mais isso, mas tem outras coisas. Então, assim, a propaganda de rua está quase morta, mas ela respira e reage. E eu espero que, apesar da pandemia e a recomendação das pessoas ficarem em casa, que a gente possa explorar o espaço público com responsabilidade, né? Uso de máscara, distanciamento, não precisa ficar espirrando na rua, faz a sua bandeirada, né? Talvez a questão mesmo da locomoção, se a gente tiver tempo a gente pode falar sobre isso no final, que é um assunto bem polêmico. Tá bem. Das restrições de locomoção, de um prefeito que daqui a pouco está vendo que está perdendo espaço e aí resolve largar um decreto proibindo circulação aglomerações. A gente já tem visto coisas assim, né? Então, mas vamos seguir na trilha aqui. Vamos. Quero salientar aqui a presença da doutora Ana Lúcia Piccoli, nossa diretora também do IARS. Doutor Alisson colocou boa noite. Explicações claras, objetivas e bem passadas. Parabéns. Muito obrigado. Também a doutora Thaís, professor Rafael, grande nome do direito eleitoral. E eu gostaria de pedir licença para poder falar um pouco da nossa plataforma digital, doutor Rafael Morgental. Poderia fazer só aqui um resumo? Cada vez mais o acesso às nossas redes sociais tem aumentado. E isso tem nos deixado bem felizes, né? No Instagram já estamos com 2.388 seguidores. No Facebook com 3.208 seguidores. Twitter, 508 e o canal do YouTube, 454 inscritos. Participem da nossa plataforma digital e no canal do YouTube se inscrevam. Cliquem no sininho para receber as notificações. A nossa plataforma digital do IARGS, nós temos as videopalestras do Grupo de Estudos de Direitos de Família que acontecem todas as terças-feiras. A próxima vai ser com a doutora Melissa Teles Baruffi. Ela é advogada familiarista e vai falar sobre o tema Aspectos polêmicos do regime de comunhão parcial de bens. Próxima terça-feira, essa videopalestra já vai estar no canal do YouTube e depois no blog e no site. Temos também as videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais, em quintas-feiras alternadas. A próxima vai ser com a conselheira federal da OAB e associada do IARGS, a doutora Beatriz Perufo. Ela vai falar sobre o tema da liderança feminina. As lives do Departamento de Direito Tributário, em quartas-feiras alternadas, sempre às 12 horas. Artigos jurídicos publicados no blog e no site, todas as terças-feiras. O próximo artigo vai ser produzido pela advogada Gisele Cabral, que é mestre em Direito e especialista em Direito do Consumidor. Ela vai falar sobre o tema a relação do advogado-cliente e a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
E as lives mediadas por mim e pela querida Ana Amélia Prates, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, aqui no perfil do IAGS no Instagram. Todas as lives e as videopalestras estão postadas no canal do YouTube. Esta live de agora, amanhã, já vai estar postada no canal do YouTube. Obrigada, doutor Rafael. Meio que um resuminho do tanto que a gente tem feito ao longo da semana. Um trabalho formidável, Terezinha, e que vale a pena. Conhecimento de todas as áreas do direito e sempre por especialistas da área. De vez em quando um escorregão, aparece eu aqui, mas de modo geral... Não, imagina. Então, mas continuando aqui no nosso assunto, que a gente está falando sobre as eleições de 2020, que já estão agora aqui batendo na porta, né? Em relação às alterações, quais as principais alterações nessas eleições de agora, especialmente relacionada ao financiamento de campanha? Como é que estamos? Eu estou me coçando para falar desse tema, mas eu não posso deixar a nossa audiência carente de alguns comentários sobre a propaganda na internet. Até porque você me fez uma provocação ali sobre fake news e parece que eu escapei, né? Porque eu fiquei... eu vi. Achei que tu não queria falar, não. Não, tudo bem, então vamos voltar um pouquinho. 2 casas para trás. Eu falei muito da propaganda na rua porque me parece que é necessário a gente pontuar que não são espaços que se anulam, são espaços que coabitam, o espaço virtual e o espaço real. Então, foi mais nesse sentido que eu exortei a propaganda na rua. E, claro, né, também não sou irresponsável de querer mandar as pessoas para a rua. A minha bronca é com a legislação, né? Que fique claro. Bom, mas entrando então na propaganda na internet. Mesmo sem pandemia, parece muito claro que o principal veículo hoje de convencimento do eleitor é a internet. E já não se pode nem mais falar em internet como algo assim diferente de outros meios. Como é que a gente consome televisão hoje? Como é que a gente se comunica hoje? O telefone virou o WhatsApp. A televisão virou o YouTube. Então existe um amálgama aí de meios, né? A gente está num processo de transformação, mas que vai colocando a internet como uma espécie de grande cérebro mundial, né? Onde as coisas vão se conectando. E o Brasil, as campanhas eleitorais brasileiras, elas demoraram a se perceber do potencial de democracia e mesmo de estratégia política para a conquista do voto. Ainda há poucas eleições atrás, a discussão era tempo de rádio e televisão. Aliás, 2018, houve muita gente que apostou nisso, fazendo coligações gigantes e campanhas de arrecadação e de investimento maciço. Para ter maior tempo. E aí o camarada que ganha a eleição é o que tem menos dinheiro e fala num canal onde os outros, né, acham que não é muito interessante. Então eu acho que foi uma quebra de paradigma, o que aconteceu em 2018, e que já vinha acontecendo em outros países, né? A eleição do Obama, lá atrás, em 2008, já foi uma grande advertência. Eu acho que muitos candidatos dormiram no ponto. E agora parece atrás do prejuízo, né? O que eu tenho visto de card de políticos na web é um negócio sem tamanho. Ainda não começaram a impulsionar. Estão deixando o dinheiro para a última hora, né? Colocar todos os recursos de campanha no Instagram e no Facebook para ter mais visibilidade. Mas já tem alguns equívocos sendo cometidos também. E a Justiça Eleitoral nem se ocupa deles. O Facebook e o Instagram têm uma política de rotulagem de postagens políticas e eleitorais, para que a vítima do anúncio, o internauta, saiba do que se trata. E eu não estou vendo ninguém cumprir isso. Aliás, eu fico me perguntando que tipo de consequência isso pode gerar. Será que algum usuário pode denunciar um uso abusivo porque aquele conteúdo não está rotulado? Embora não me pareça abuso, eu acho que é puro desconhecimento, falta de informação nas campanhas. As pessoas estão fazendo o que elas acham que é certo, mas se a gente pegar a política de uso hoje dessas duas plataformas, a maior parte dos anúncios está em desacordo. Eu não sei se a Justiça Eleitoral seria o espaço para isso, mas fica aqui, levantamos uma lebre, né? Agora, assim, isso não é o principal da campanha na internet. Evidentemente, o que nos chama a atenção sempre, mentiras e ofensas. Fake news e propaganda negativa. Né?
esse assunto vai e volta e ninguém resolve. E a minha suspeita é de que ninguém resolve porque, no fundo, a gente tem um problema que não é jurídico, é filosófico. E a humanidade, desde que tomou consciência de si, se pergunta o que é verdade e o que é mentira. Então a gente fica aqui por aproximação, né? E na prática, nós que atuamos em processos, a gente vê como é difícil defender categoricamente a tese de que um conteúdo é mentiroso, né? A gente tem muitas narrativas. Claro, limites e limites, né? Não dá para brigar com a realidade objetiva, a realidade dos números. Então, em relação a conteúdos sabidamente inverídicos, a Justiça Eleitoral tem espaço para agir, mediante provocação, né? Mas o que é sabidamente inverídico? A gente tem que fazer uma prova robusta. Às vezes pode ser um erro de interpretação, sobretudo num conteúdo em que a gente está falando que é de adjetivação, né? A gente fala bem ou fala mal. Então, tem espaço para agir, mas é uma zona muito tênue. E eu vejo que a Justiça Eleitoral, acho que até de maneira certa, correta, é cautelosa em ficar removendo conteúdos aqui e acolá. Existe um campo mais propício para a atuação da Justiça Eleitoral, não propriamente nas fake news, nas notícias fraudulentas, e sim nas ofensas, tá? E aí são ofensas pessoais, porque dentro de um contexto de esfera pública, onde o sujeito bota a cara a tapa para pedir o voto, ele tem que ter casca grossa, né, para apanhar. E a propaganda negativa, ela é um elemento integrante do processo eleitoral, virtuoso. Que processo político pobre nós teríamos se as pessoas pudessem só falar bem de si e ninguém pudesse criticar o outro, mostrar o defeito do adversário. Por que ele não será um bom candidato? Então a propaganda negativa ela tem um bom lugar na campanha. Só que quando ela descamba para violência, para agressão à pessoa, né, a gente pensa numa injúria, numa difamação, numa calúnia, isso é desnecessário. E a lei já trata disso há muitos anos, são os crimes contra a honra. Tem os crimes contra a honra normais e os crimes contra a honra eleitorais. Eles estão lá no Código Eleitoral, mas é a mesma coisa, só muda o contexto. E nesse contexto, né, o candidato ele tem que ter uma casca um pouco mais grossa. O Supremo já deu esse parâmetro. Nós tivemos há uma década atrás a ADI do humor. E aí o ministro Aires Brito, que foi o relator, aliás, era o relator certo na hora certa, de maneira poética, deixou muito claro, né, que o humor é uma das formas mais sublimes de a gente fazer crítica política. Então, essa história que a lei eleitoral trazia de não poder fazer montagem, trucagem com candidatos no horário eleitoral, isso foi por terra. E reflete diretamente na propaganda eleitoral. Claro que um candidato deve se incomodar de ver uma montagem sua numa situação ridícula, né? Ninguém gosta, mas é parte integrante do processo. Então aqui também a sintonia fina da Justiça Eleitoral tem que ser no sentido de entender aquilo que sai do processo eleitoral e é impertinente. Vai falar da intimidade sexual do sujeito, da família dele. Essas coisas não cabem aqui num processo de decisão de governantes, né? De quem serão os governantes. Então, tudo isso para dizer o quê? Que a jurisdição eleitoral provavelmente vai acontecer na web por amostragem. Tá? Quem conseguir superar a barreira de identificar a origem do conteúdo, fazer uma prova da autenticidade desse conteúdo, chegar na jurisdição eleitoral, ter a atenção do juiz eleitoral, que no interior, se ele está no interior muito distante, ele está julgando outras coisas também, além das eleições. E aí conseguir demonstrar que o conteúdo é mentiroso ou ofensivo, bom, esse sujeito é um vencedor, né, para obter uma liminar. E aí pode desencadear consequências que vão desde uma simples remoção até um direito de resposta, passando por uma multa, podendo chegar numa inelegibilidade até numa condenação criminal, né? Então o direito está ali, as consequências estão estatuídas. Só que na prática, para a gente ativar esses estatutos normativos num processo tão comprimido, né, a gente chega fatalmente à conclusão de que vai ser mais ou menos uma terra de ninguém. Como tem sido até agora, né? E, eventualmente, por amostragem, quem se passar pode acabar retido, né? Vamos a alguns exemplos. Impulsionamento de conteúdo negativo.
impulsionar propaganda contra o adversário. A legislação parece não concordar com isso. Por que eu digo parece? Porque ela diz que pode fazer impulsionamento para promover candidato. Então, será que, a contrário senso, para falar mal não pode? Ficou essa dúvida. O TSE foi lá e resolveu a dúvida. E, obviamente, diz não pode. Então, está expressamente vedado o impulsionamento de conteúdo negativo. Minha impressão sobre essa proibição, também inconstitucional, porque é um meio de propaganda lícito. Se o contrato for feito dentro dos parâmetros da movimentação financeira e não superar o limite de investimentos, é uma decisão estratégica do candidato de fazer, né? E essa restrição cerceia a liberdade e mata uma parte importante do processo eleitoral. Claro. Mas, claro, a gente pode também projetar que, eventualmente, alguém poderia dedicar toda a sua energia, o seu dinheiro, só para ficar falando mal de alguém e nem participar da campanha. Então, quando a gente vai normatizar sobre essas questões, a gente tem que pensar muito nas consequências. Se alguém resolve gastar uma grana para destruir a campanha do adversário e nem fazer uma campanha para si, então, em tese, ele poderia, né? Uma última questão que eu acho que pode gerar algum ruído na propaganda web é disparo em massa. Também aqui é uma restrição imposta exclusivamente pelo TSE, sem lastro legal. Ela tem um sentido, uma razão de ser, que é evitar que um candidato com uma boa inteligência de TI consiga desenvolver chatbots, robôs de conversação e outros tipos de inteligência artificial que disparem mensagens maciçamente a pessoas cujo cadastro foi adquirido não se sabe como, tá? E em defesas contra esse conteúdo. Então, o TSE, na resolução da propaganda, vedou o disparo em massa, tá? Mas eu acho que ele ainda tem um espaço, que é o seguinte: qual é o problema do disparo em massa? Acabei de comentar. É invadir a pessoa. Se o sujeito que vai fazer o disparo vai utilizar uma inteligência de informática para automatizar o envio de propaganda, se ele pede autorização por destinatário, me parece que, na verdade, ele não está fazendo um disparo em massa. Ele está simplesmente automatizando a comunicação. Disparo em massa, na minha leitura, é algo meio assim, atirar para tudo que é lado. Compra uma lista dessas que se compra aí, a gente sabe onde, né, na Santa Efigênia, em lugares que tais, pega dados de pessoas desconhecidas e fica lá molestando. Portanto, o que a gente tem recomendado? Eu acho que é uma norma saudável. Siga a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que o próprio TSE diz. O TSE diz: para fazer disparos de mensagens instantâneas, siga a LGPD. A gente vai na LGPD e está lá dito a anuência do usuário. Então, aliás, na própria resolução está dito a anuência do usuário. Então, a primeira mensagem, o primeiro disparo em massa, não chegue pedindo voto. Chegue pedindo autorização para enviar conteúdo de propaganda. E aí você não vai ter problemas com a lei, tá? Por fim, LGPD, campanhas eleitorais, propaganda eleitoral. Como é que está esse cruzamento? Falar nisso, quero dizer que propaganda eleitoral colocada aqui na nossa live eu não vou ler, tá? Tem propaganda aí? Já tem alguma, apareceu. Não vou ler. O pessoal é criativo, né? Tem que aplaudir. Muito bem. LGPD. Existe uma discussão aí em curso, porque ela acabou entrando em vigor agora. E aí, vale ou não vale nas eleições? E se vale, como aplica? Não tem ainda uma espécie de tribunal da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Nem foi criada. Então, eu acho que assim, é muito prematuro a gente falar em aplicação da LGPD agora. Isso não significa postular a corrupção com os dados das pessoas. Eu quero proteção dos meus dados, todos querem, mas a gente tem que pensar em praticabilidade. Campanhas no Brasil, eleições municipais, 5.571 municípios, recorde de candidatos. As pessoas nem sabem o que é LGPD. Recorde de candidatos. Recorde. Verdade. E a Constituição Federal tem um dispositivo valiosíssimo, que é o artigo 16, que diz assim: se mudar alguma lei que afeta as eleições, não vale na eleição que acontece há menos de um ano, porque é casuísta.
Então, assim, a gente teria que estabilizar o horizonte normativo de uma eleição um ano antes. Porque aí a gente tem uma eleição legítima, todo mundo se prepara, sabe a regra do jogo. Quando começa a aparecer casuísmo aqui e ali, bom, isso interfere na competitividade. Os caras que têm grana vão saber cumprir a LGPD, vão contratar um bom compliance, e os que não têm? Então, eu acho que como a lei entrou em vigor agora, ela afeta o processo eleitoral, essa discussão nem cabe. Né? E eu estou falando isso aqui no IARGS, de coração bastante aberto, tem pessoas da mais abalizada categoria dizendo o contrário a respeito, mas eu acho que é uma forçaçãozinha de barra, né? Com todo o respeito. E também acho que confundir isso que eu digo com não querer LGPD, daí já não é só ingenuidade. Porque essa discussão está muito quente no ambiente eleitoral. Né? Claro, então, claro. Eu quero destacar aqui a presença da doutora Carla Macedo, do IGAD, e a doutora Elke Petersen colocou: doutor Rafael é autoridade em matéria eleitoral. Parabéns, sempre aprendendo com as suas intervenções. Muito obrigado. Certo? Doutora Elke é autora de um livro belíssimo sobre a lei da ficha limpa e que anteviu muitas das coisas que a gente está vendo hoje. Né? Em homenagem a ela. Obrigado pela audiência. E também a Carla, claro. Então, doutora Carla Macedo, que está aqui. Então, acho que agora a gente pode falar sobre as principais alterações. Você voltou para falar sobre fake news, então acho que agora a gente já pode, especialmente relacionado ao financiamento de campanha. Tá bem. Bom, aqui não tem muito a ver com a pandemia. Tá? Acho que esse assunto ele é problemático por si. Então, eleições e pandemia tem muito a ver nas convenções, na propaganda pela internet, os eleitores, os candidatos, a votação, enfim. O aspecto da grana, ele já era totalmente virtual. O dinheiro que rola vivo nas campanhas eleitorais, ele só tem um destino. Né? E precisamos falar as claras aqui. É o bolso do eleitor que vende o voto. Não que ele entregue o voto, né? Porque aí já é uma questão protegida pelo sigilo e as urnas eletrônicas garantem. Mas, então, assim, a chance de contato físico na movimentação financeira é para o ilícito. Para aquilo que é lícito, tanto faz pandemia ou não. Mas é o assunto mais problemático pela complexidade e pela forma como ele evoluiu na legislação brasileira. Eu fiz uma rápida reflexão sobre como a legislação eleitoral modificou a propaganda, sufocando a rua, diminuindo a importância do rádio e da TV e ampliando a importância da internet. E aqui eu acho que cabe também uma rápida avaliação histórica para a gente ver por onde andou. A nossa premissa de largada era que as campanhas custavam muito caro, que os partidos e os candidatos precisavam recorrer ao financiamento empresarial e que, ao fazer isso, vendiam a alma para o interesse econômico e a política estava comprada pelo interesse econômico. E daí, primeiro por decisão judicial, o Supremo Tribunal Federal, e depois o Congresso reagindo e avalizando, proibiu-se o financiamento empresarial. Aliás, proibiu-se o financiamento de pessoa jurídica. Mesmo pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que não participam de atividade econômica, não podem doar. Né? E isso aconteceu a partir das eleições de 2016. Então, até 2014, nós tínhamos eleições caríssimas. Sim, eram caras. Tudo isso é verdade. Ninguém estava falando mentiras. A questão era como arrumar o problema. E aí é que eu acho que a gente errou a dose. Nós saímos de um regime de financiamento quase que exclusivamente privado, com algum montante de verba pública, o mínimo existencial para os partidos, que era o fundo partidário, né? E partimos para um regime de financiamento público quase que exclusivo. 2016 foi um marco, porque não teve empresa e não tinha fundo eleitoral. Então, foi a eleição mais pobre da história. Eram só doações privadas de particulares. O brasileiro não doa para a campanha, exceto o próprio candidato. E quem quiser consulta os dados do Divulga Cande Contas e vai ver. E uma merreca de fundo partidário. Então foi uma eleição pobre. Aliás, foi a última eleição municipal. É a referência que nós ainda temos. E aconteceu. Né? Então, já que queriam tirar o dinheiro empresarial, beleza. Agora, colocar
um caminhão de dinheiro público na campanha, como a gente está fazendo agora, né? E eu aqui estou militando contra o meu ganha-pão, porque nós, da advocacia eleitoral, né, recebemos honorários também dessa verba. Mas o fato é o seguinte, Claro. a gente inverteu o sistema, a lógica do sistema, sem pensar nas consequências. Não temos mais financiamento empresarial, e aí, para compensar a falta desse dinheiro, e isso foi dito às escâncaras, aliás, ainda bem, né? Porque o pior é ficar de trelelê. Sim. O Congresso foi justo conosco e disse, olha, a gente precisa de grana para fazer campanha, especialmente campanha em eleições gerais, deputado para cima. E aí aprovaram o fundo eleitoral, o FEFEC, e isso trouxe uma nova lógica para a qual a nossa democracia não estava preparada. Vamos começar pelo menos pior. Muda o foco de interesse do candidato. É óbvio que eu não vou declinar nomes, até porque isso não está próximo de nós, mas a gente tem registro de pessoas que estão se motivando para concorrer, não propriamente pela candidatura, mas que isso aí é uma oportunidade de participar de um rateio que tem que ser minimamente isonômico. Então, sim. Gental, na sua estreia hoje aqui nas lives do nosso IARGS. Tudo bem aí na conexão? Deu uma pequena travadinha. Se o doutor Rafael estiver me ouvindo, vou pedir que ele coloque no 4G. Está no 4G, doutor Rafael? Então, 4G. acho que agora vai dar tudo certo. Então tá ótimo, tá ótimo. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Terezinha. Hoje aqui na sua estreia das lives do IARGS, eu vou ler já, de imediato, o seu mini currículo. Muito bem. Dr. Rafael Morgental, ele é mestre em Direito pela URGS, é especialista em Direito Público pelo IDC, é membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o IGAD, e da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Foi servidor do TRE-RS de 2000 a 2016, onde desempenhou as funções de chefe de gabinete da presidência e de coordenador da Escola Judiciária Eleitoral, da qual foi fundador. Tema hoje, né, doutor Rafael, bem polêmico, falar sobre as eleições de 2020, aí já batendo na porta. Democracia e pandemia, os desafios das eleições de 2020. Boa noite, doutor, novamente. Boa noite, Terezinha. Quero, em primeiro lugar, te fazer um agradecimento e uma homenagem. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. O IARG está ativo nas redes, pujante, trazendo informação de qualidade para a comunidade jurídica gaúcha e para o mundo. Então, é uma honra estar aqui contigo. A gente vai ter um bate-papo leve, descontraído. De pesado já basta o tema, né? Eu quero saudar também a doutora Sulamita, nossa presidente, com galhardia, mantém esse instituto de 93 anos de história. Um abraço também para a doutora Lúcia Copit, que é nossa vice-presidente e grande madrinha do direito eleitoral gaúcho, né? E, obviamente, para toda a nossa audiência ampliada de advogados, ex-colegas da Justiça Eleitoral, amigos, familiares, eu espero que seja uma hora bem proveitosa. Bom, estou vendo que a doutora Camille Alt já está aqui, que eu fiz a live com ela na terça-feira passada, a doutora Melissa Teles, doutora Sulamita Santos Cabral. Então, todos entrando aqui e lhe saudando com boa noite. Sim, muito doutor, bem. Pode continuar a falar. Uma saudação a todos e todas as presentes. O canal está aberto para perguntas, né? Eu acho que isso aí pode enriquecer o nosso tempo. Mas eu tenho um roteirinho de fala aqui, a gente vai mastigando ele com calma, né? Perfeito. Bem, primeiras impressões. A gente tem 6 meses de pandemia e, a essa altura, já estamos até um pouco esgotados de falar desse tema. A primeira questão que surgiu no quadro institucional brasileiro, quando nós nos demos conta de que ficaríamos confinados um bom tempo, e havia a previsão, que agora está se confirmando, de um isolamento social, ainda que um pouco relaxado, pegando a eleição, então surgiu a dúvida: como vamos fazer a eleição? Esse assunto já tem sido, então, debatido quase à exaustão, mas o tema não está exaurido. Por quê? Porque agora começam os desafios mais críticos. Nós já superamos uma etapa importante, eu vou falar disso também, que são as convenções partidárias,
havia muita incerteza a respeito da capacidade dos partidos de realizarem essa importante e decisiva etapa do processo eleitoral, e nós, felizmente, passamos dessa barreira. Então, agora avançamos, né? Já estamos em fase de registro de candidaturas e propaganda, e eu pretendo me deter um pouquinho em cada um desses temas, né? Mas não muito, porque o processo eleitoral é bastante vasto, e aqui eu sigo a máxima de um ex-colega da Justiça Eleitoral, infelizmente falecido, a quem eu gostaria de homenagear, que é o Dr. Marco Antônio Duarte Pereira, que dizia que a boa conversa é como o voo de uma borboleta. Vai andando de lugar em lugar, sem se prender muito em nenhum. Então, esse é o nosso espírito hoje. Ótimo, vai ser excelente a live, tenho certeza disso. Tomara. Que tal iniciar fazendo um panorama geral das eleições de 2020, doutor Rafael? Pois bem, então vamos pegar o gancho. Março de 2020. O Brasil apreensivo com o futuro e os eleitoralistas preocupados com a eleição. Já não bastasse uma crise política instaurada, que já vem embutida numa crise econômica, né, um mundo todo ele em ebulição, surge a necessidade de fazer eleições, vários países prorrogando os seus calendários eleitorais, desistindo de eleições, e uma tentação muito grande de empurrar o processo eleitoral municipal para 2021 e, eventualmente, até de uni-lo com a eleição geral de 2022, o que implicaria extensão de mandatos. Eu me lembro que, naquela época, muitos argumentavam que seria impossível fazer uma eleição no meio de uma pandemia. E, claro, né, cada um tem a sua impressão e também os seus propósitos. Prevaleceu, graças a um grande esforço das instituições brasileiras, que passou pela academia, especialmente a Abradep, da qual eu faço parte, pelo Congresso Nacional, mas, sobretudo, pela Justiça Eleitoral, a disposição de adaptarmos o nosso calendário e as nossas rotinas, mas cumprirmos com o rito da periodicidade do voto, que é uma premissa constitucional inafastável. E parece que fomos bem-sucedidos na escolha, porque até agora, apesar dos percalços, as coisas estão andando relativamente bem. Mas isso não é fruto do acaso, isso é fruto de planejamento, de percepção de uma situação excepcional e de ação muito efetiva e eficaz. O que nós tivemos na prática? Um novo calendário eleitoral que praticamente recorta o processo que aconteceria em outubro e joga 42 dias para frente, né? E alguma alteração de rotinas, né? Sobretudo a aposta nos serviços virtuais. Começando lá com o fechamento de cadastro, os eleitores passaram a ser atendidos por videochamada e conferindo sua identidade assim. Então a Justiça Eleitoral rapidamente se adaptou e mostrou para a comunidade jurídica que podia se adaptar. Então, atendimento cartorário à distância, atendimento aos partidos também, mediante agendamento, tudo isso está acontecendo agora. Mas não é fruto do improviso, é fruto de planejamento. Treinamento de mesários à distância, campanha de fomento ao voluntariado de mesários. Eu vejo muita brincadeira aí sobre que não vai ter mesários e tal, e as notícias que chegam são de que há um número recorde de voluntários, o que demonstra que o brasileiro ama a sua democracia. Então, acho que estávamos certos em março, quando decidimos... Número recorde de mesários? Mas sim, olha... De voluntários, né? De voluntários. Porque sim, a campanha realmente está sendo insistente e aí dá resultado, né? Eu acho que o brasileiro, apesar de ter esse mito do ódio à política, ele prestigia essa instituição importante, que é o voto. E ninguém está a fim de abrir mão disso. Então, eu, se não tivesse envolvido com a profissão de advogado agora, também seria um mesário voluntário. E, aliás, você que está nos ouvindo aí, ainda dá tempo. Né? Aliás, não daria, mas vai que o mesário no dia lá na sessão faltou, aí você pode ficar lá ajudando o presidente de mesa. Claro, fica. Então, já coloca o nome. De panorama geral, eu acho que nós estamos bem até agora. Aquilo que poderia ser modificado em termos de rotina e prazos foi modificado, mas seguimos como aquele paciente, né, que está ainda em observação, porque existem desafios grandes, a gente vai tratar em seguida, a propaganda, o financiamento de campanhas, né? Não é só de votação na urna eletrônica que vive uma eleição. Aliás, essa é apenas a etapa culminante, né? Para chegarmos lá, a gente ainda tem que vencer uma propaganda.
Então, eu acho que, É verdade. de panorama geral, as coisas estão bem, mas inspiram cuidados. Vamos falar sobre as candidaturas. Acho que já se passaram, né, já se passou a fase de registro de candidatos, né? As Uhum. convenções. Como é que estão agora os candidatos? Pois então, o processo eleitoral ele é deflagrado oficialmente com as convenções. Os partidos se reúnem, decidem Certo. quem são os seus candidatos, fazem lá as suas coligações e submetem isso à justiça eleitoral. E naquela visão assim mais romântica, talvez, de uma democracia mais carnal e presente, né, presencial, havia pessoas que diziam que não seria possível cumprir essa etapa, porque os partidos faziam questão de encontros presenciais para debater rosto a rosto as candidaturas, fazer os acordos políticos, e também não teriam infraestrutura e know-how para fazer convenções virtuais. Essas hipóteses também foram derrubadas na prática. Os partidos acabaram, de um jeito ou de outro, bem ou mal, com mais ou menos sucesso, fazendo as suas convenções, porque os Uhum. registros de candidatura estão chegando. Muita gente fez presencial, tomando cautelas sanitárias, houve algumas decisões judiciais aqui e acolá proibindo convenções presenciais, mas, de modo geral, foi respeitada a autonomia dos partidos para decidir os seus próprios modos de deliberação. Houve partidos que utilizaram, por exemplo, o sistema de drive-in para coleta de assinaturas. E houve aqueles mais tecnológicos, ousados, que seguiram os nossos conselhos e fizeram, em homenagem à saúde dos filiados e também para aumentar a democratização desse ato, convenções virtuais, utilizando plataformas como o Zoom, Google Meet e até plataformas de votação online. Eu mesmo tive a Uhum. oportunidade de participar de 26 convenções partidárias no Rio Grande do Sul e na Bahia que utilizaram um aplicativo de votação eletrônica, com criptografia avançada e tal. E, assim, foi tudo bem, deu tudo certo. E a um custo bastante aceitável. Então, derrubamos o mito de que os partidos não se adaptariam a uma democracia intrapartidária digital e entramos agora na fase das candidaturas. A Justiça Eleitoral está recebendo os pedidos, alguns candidatos já estão, inclusive, homologados, já são oficialmente candidatos, mas agora, neste momento, os cartórios estão fazendo o saneamento da documentação para publicar os editais e aí abrir o Uhum. prazo para impugnação. Então, ainda há coisas quentes por vir. Né? Por quê? No momento em que se abre o espaço para impugnação, algumas candidaturas podem ser removidas. Não há muitas novidades a respeito de inelegibilidades, a lei da ficha limpa está consagrada, os partidos assimilaram as restrições das candidaturas e não estão fazendo aventuras. A gente não tem visto isso. Pelo contrário, as pessoas potencialmente inelegíveis estão sendo alijadas do processo, ainda que queiram concorrer. Pode ser que alguma pessoa que não se desincompatibilizou aqui no órgão público, o outro malandro que teve um problema com o Tribunal de Contas e está tentando forçar uma candidatura, mas o nome dele está na lista suja do Tribunal de Contas, ele vai se incomodar. Mas, assim, eu não vejo muitas chances, não, para impugnações. Talvez na parte das convenções, né, a questão da assinatura da lista de presença e da própria ata do resultado da convenção, talvez isso possa sim motivar algumas discussões, porque não é porque os partidos não foram obrigados a levar esses documentos impressos à Justiça Eleitoral que eles possam deixar de tê-los. Se alguém reivindicar esses documentos, o partido tem que apresentar. E se ele não tiver, consequência drástica, cai toda a candidatura, toda a nominata do partido. Então eu acho que isso, né, pelas notícias que a gente vê, né, isso é o bom da internet, a gente fica sabendo de tudo do Brasil inteiro em tempo real. Em São Paulo, por exemplo, essa discussão, e no Paraná, ela já está ganhando corpo, né, a respeito de se os partidos fizeram ou não as suas convenções bem. E se não fizeram, não tem jeito. Vai cair a candidatura de todo mundo. E a gente espera que não aconteça, né? Seria um processo bastante traumático. Então, a coisa também está indo... concluindo o ponto, a coisa está indo bem aqui também. Alguns colegas reclamaram que a Justiça Eleitoral está demorando demais para publicar os editais, mas é necessário entender que isso faz parte de um planejamento de administração judiciária para evitar que haja uma avalanche de impugnações. Porque é fato que os partidos às vezes se descuidam, falta uma certidão aqui, uma certidão ali, e aí
é melhor a gente, antes, no plano administrativo, resolver do que submeter isso a um rito judicial, com um advogado, responde, o outro contesta, a coisa fica meio traumática. Então, assim, convenções e candidaturas também, uma etapa muito bem vencida. Os nossos problemas começam agora, com as Com outras certeza. fases. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Quero registrar aqui a presença do Dr. Tiago Kidrick e a doutora Isabel Beck, que é a nossa diretora. Propaganda eleitoral, doutor Rafael, ela vai ser, ou está sendo, essencialmente via internet? Existe também a propaganda eleitoral de rua? Que muitas coisas já não são mais admitidas, né? E a internet vai cair de sola. Aí a gente cai naquele famoso problema das fake news. Poderia fazer um apanhado disso tudo, por favor? Vamos lá. Na última década, vamos fazer um marco em 2006. Tá? Nós tivemos uma série de mudanças na propaganda eleitoral, muito em função do advento da internet. A internet passou a ser regulada nas eleições brasileiras em 2009. Então, antes disso, a lei simplesmente dizia que a propaganda da internet se submeteria às mesmas regras da propaganda em rádio e TV, porque não se tinha referência nenhuma. Né? Mas então, em 2009, começa a internet e a gente vai, então, mudando. A propaganda vai caminhando da rua para a nuvem. E isso leva a reboque também a propaganda na TV e no rádio, que vai perdendo importância e prestígio, né? Tudo em função do crescimento da internet. Claro que a redução da propaganda de rua, ela não teve só o fator internet ajudando. Lá em 2006, eu acabei de comentar esse ano como um marco, houve uma importante reforma eleitoral que reduziu drasticamente as possibilidades de campanha na rua. E o argumento era o seguinte: as campanhas custam caro. Nós tínhamos recém saído do escândalo do mensalão em 2005 e o legislador eleitoral ele respondeu aquilo. Né? Bom, se as campanhas custam caro e o dinheiro das empresas entra e perturba o processo político, então vamos tirar o dinheiro das empresas. Né? O primeiro passo para tirar o dinheiro das empresas na campanha foi restringir a propaganda de rua, que era a mais cara. A gente tinha a cidade toda suja, né? Com encartes publicados em postes, em passarelas. Mas, e aqui é uma apreciação de valor minha, eu acho que nós passamos do ponto. E você, Terezinha, me conhece, os amigos que acompanham o meu trabalho sabem que eu sou um entusiasta da tecnologia no processo político, mas eu não sou um inimigo da propaganda de carne e osso na rua. Eu acho que sim, a gente tem espaço para os corpos se encontrarem. E a legislação atual é extremamente restritiva. Veja só, ela proíbe propaganda em bens públicos, e até aí parece razoável, afinal os bens públicos não se prestam a favorecer uma ou outra candidatura, mas também proíbe em bens particulares. Quer dizer, é uma proibição que, se a gente fizer um exame de constitucionalidade rigoroso, não passa. Porque o cidadão comum, que tem o direito de se expressar e se engajar na política, ele está limitado na sua casa, onde ele é soberano, a um mísero adesivo plástico de meio metro quadrado. E isso é bem triste. A justificativa para isso é que as pessoas vendiam o espaço, vendiam o muro e tal. Mas e daí? Qual é o problema desse gasto? Se isso fosse algo muito absurdo e caro, eu até diria que sim, né? Claro, aí tem um outro argumento, que isso pode servir para compra de voto, mas eu nem queria ir por esse lado. Eu gostaria de me apegar na ideia de liberdade e lamentar com os amigos da audiência que a propaganda de rua seja tão restrita. Hoje, o que pode é bandeira, carreata, passeata e comício. Carro de som está proibido. Carro de som só para animar comício e acompanhar a carreata. E aí, claro, né, nós brasileiros, o povo da criatividade, essa característica fantástica que nos singulariza, já tem alternativas, né? Eu não vou dizer para burlar, porque é uma palavra feia, mas para superar essas barreiras legais, né, que acabam matando o nosso vigor democrático. Carreata é o quê? É o plural de carros.
2 faz plural. Então, será que com 2 carros eu tenho uma carreata e posso aí fazer uma aparelhagem de som? De maneira muito técnica, eu respondo que sim. Talvez alguém se contrarie com isso e vá pensar, bom, mas esses caras são malandros, botaram um carro atrás do outro, carros de som, e estão fingindo que é uma carreata. Essa é uma discussão que vai aparecer, e ela ainda fica mais picante, porque se a gente considera que na legislação eleitoral, carro, na verdade, é uma expressão mais abrangente, que pega desde a motocicleta até o caminhão, então, no limite, a gente pode ter 2 motos de som fazendo barulho dentro da lei. Né? Como a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e os candidatos vão reagir a isso, eu não sei, mas eu faço uma aposta. Nós vamos chegar lá na véspera da eleição com as cidades tomadas de moto de som, correndo para lá e para cá. E isso é interessante, porque cada vez que a legislação muda, as pessoas reagem, e às vezes as reações são surpreendentes. Nós vamos lembrar que no tempo da propaganda de rua clássica, que podia ficar colocando lambi-lambi em muro, você tinha que chegar às 4 da manhã para botar o seu lambi-lambi, porque se chegasse antes, depois vinha um e colocava em cima. E chegava de manhã, não dava para ver nada. Poste era uma maravilha, né? Era um colado, um em cima do outro. Uma loucura, uma loucura. Então, a gente não tem mais isso, mas tem outras coisas. Então, assim, a propaganda de rua ela está quase morta, mas ela respira e reage. E eu espero que, apesar da pandemia e a recomendação das pessoas ficarem em casa, que a gente possa explorar o espaço público com responsabilidade. Né? Uso de máscara, distanciamento, não precisa ficar espirrando na rua, faz a sua bandeirada. Né? Talvez a questão mesmo da locomoção, se a gente tiver tempo, a gente pode falar sobre isso no final, que é um assunto bem polêmico. Tá bem. Das restrições de locomoção, de um prefeito que daqui a pouco está vendo que está perdendo espaço e aí resolve largar um decreto proibindo circulação aglomerações. A gente já tem visto coisas assim. Né? Então, mas vamos seguir na trilha aqui. Vamos. Quero salientar aqui a presença da doutora Ana Lúcia Piccoli, nossa diretora também do IARS. Doutor Alisson colocou boa noite. Explicações claras, objetivas e bem passadas. Parabéns. Muito obrigado. Também a doutora Thaís, professor Rafael, grande nome do direito eleitoral. E eu gostaria de pedir licença para poder falar um pouco da nossa plataforma digital, doutor Rafael Morgental. Poderia fazer só aqui um resumo? Cada vez mais o acesso às nossas redes sociais tem aumentado. E isso tem nos deixado bem felizes, né? No Instagram já estamos com 2.388 seguidores. No Facebook com 3.208 seguidores. Twitter, 508 e o canal do YouTube, 454 inscritos. Participem da nossa plataforma digital e no canal do YouTube se inscrevam. Cliquem no sininho para receber as notificações. A nossa plataforma digital do IARGS, nós temos as videopalestras do Grupo de Estudos de Direito de Família que acontecem todas as terças-feiras. A próxima vai ser com a doutora Melissa Teles Baruffi. Ela é advogada familiarista e vai falar sobre o tema Aspectos polêmicos do regime de comunhão parcial de bens. Próxima terça-feira, essa videopalestra já vai estar no canal do YouTube e depois no blog e no site. Temos também as videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais, em quintas-feiras alternadas. A próxima vai ser com a conselheira federal da OAB e associada do IARGS, a doutora Beatriz Pirufo. Ela vai falar sobre o tema da liderança feminina. As lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas, sempre às 12 horas. Artigos jurídicos publicados no blog e no site, todas as terças-feiras. O próximo artigo vai ser produzido pela advogada Gisele Cabral, que é mestre em Direito e especialista em Direito do Consumidor. Ela vai falar sobre o tema a relação do advogado-cliente e a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E as lives mediadas por mim e pela querida Ana Amélia Prates, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, aqui no perfil do IARGS no Instagram. Todas as lives e as videopalestras estão postadas no canal do YouTube. Esta live de agora, amanhã, já vai estar postada no canal do YouTube.
Obrigada, doutor Rafael. Meio que um resuminho do tanto que a gente tem feito ao longo da semana. Um trabalho formidável, Terezinha, e que vale a pena. Conhecimento de todas as áreas do direito e sempre por especialistas da área. De vez em quando um escorregão, aparece eu aqui, mas de modo geral... Não, imagina. Então, mas continuando aqui no nosso assunto, que a gente está falando sobre as eleições de 2020, que já estão agora aqui batendo na porta, né? Em relação às alterações, quais as principais alterações nessas eleições de agora? Especialmente relacionado ao financiamento de campanha. Como é que estamos? Eu estou me coçando para falar desse tema, mas eu não posso deixar a nossa audiência carente de alguns comentários sobre a propaganda na internet. Até porque você me fez uma provocação ali sobre fake news e parece que eu escapei, né? Porque eu fiquei... eu vi. Achei que tu não queria falar. Não, tudo bem, então vamos voltar um pouquinho. 2 casas para trás. Tá. Falei muito da propaganda na rua porque me parece que é necessário a gente pontuar que não são espaços que se anulam, são espaços que coabitam, o espaço virtual e o espaço real. Então, foi mais nesse sentido que eu exortei a propaganda na rua. E, claro, né, também não sou irresponsável de querer mandar as pessoas para a rua. A minha bronca é com a legislação, né, que fique claro. Bom, mas entrando então na propaganda na internet. Mesmo sem pandemia, parece muito claro que o principal veículo hoje de convencimento do eleitor é a internet. E já não se pode nem mais falar em internet como algo assim diferente de outros meios. Como é que a gente consome televisão hoje? Como é que a gente se comunica hoje? O telefone virou o WhatsApp, né? A televisão virou o YouTube. Então existe um amálgama aí de meios, né? A gente está num processo de transformação, mas que vai colocando a internet como uma espécie de grande cérebro mundial, né? Onde as coisas vão se conectando. E o Brasil, as campanhas eleitorais brasileiras, elas demoraram a se perceber do potencial de democracia e mesmo de estratégia política para a conquista do voto. Ainda há poucas eleições atrás, a discussão era tempo de rádio e televisão. Aliás, 2018, houve muita gente que apostou nisso, fazendo coligações gigantes e campanhas de arrecadação e de investimento maciço. Para ter maior tempo. E aí o camarada que ganha a eleição é o que tem menos dinheiro e fala num canal onde os outros, né, acham que não é muito interessante. Então eu acho que foi uma quebra de paradigma, o que aconteceu em 2018, e que já vinha acontecendo em outros países, né? A eleição do Obama, lá atrás, em 2008, já foi uma grande advertência. Eu acho que muitos candidatos dormiram no ponto. E agora parece traz o prejuízo, né? O que eu tenho visto de card de políticos na web é um negócio sem tamanho. Ainda não começaram a impulsionar. Estão deixando o dinheiro para a última hora, né? Colocar todos os recursos de campanha no Instagram e no Facebook para ter mais visibilidade. Mas já tem alguns equívocos sendo cometidos também. E a Justiça Eleitoral nem se ocupa deles. O Facebook e o Instagram têm uma política de rotulagem de postagens políticas e eleitorais. Para que a vítima do anúncio, o internauta, saiba do que se trata. E eu não estou vendo ninguém cumprir isso. Aliás, eu fico me perguntando que tipo de consequência isso pode gerar. Será que algum usuário pode denunciar um uso abusivo porque aquele conteúdo não está rotulado? Embora não me pareça abuso, eu acho que é puro desconhecimento, falta de informação nas campanhas. As pessoas estão fazendo o que elas acham que é certo, mas se a gente pegar a política de uso hoje dessas duas plataformas, a maior parte dos anúncios está em desacordo. Eu não sei se a Justiça Eleitoral seria o espaço para isso, mas fica aqui, levantamos uma lebre, né? Agora, assim, isso não é o principal da campanha na internet. Evidentemente, o que nos chama a atenção sempre, mentiras e ofensas. Fake news e propaganda negativa. Né? Esse assunto vai e volta e ninguém resolve. E a minha suspeita é de que ninguém resolve porque, no fundo, a gente tem um problema que não é jurídico, é filosófico. E a humanidade, desde que tomou consciência de si, se pergunta o que é verdade e o que é mentira. Então a gente fica aqui por aproximação. Né? E na prática, nós que atuamos
em processos, a gente vê como é difícil defender categoricamente a tese de que um conteúdo é mentiroso, né? A gente tem muitas narrativas. Claro, limites e limites, né? Não dá para brigar com a realidade objetiva, a realidade dos números. Então, em relação a conteúdos sabidamente inverídicos, a Justiça Eleitoral tem espaço para agir, mediante provocação, né? Mas o que é sabidamente inverídico? A gente tem que fazer uma prova robusta. Às vezes pode ser um erro de interpretação, sobretudo num conteúdo em que a gente está falando que é de adjetivação, né? A gente fala bem ou fala mal. Então, tem espaço para agir, mas é uma zona muito tênue. E eu vejo que a Justiça Eleitoral, acho que até de maneira certa, correta, é cautelosa em ficar removendo conteúdos aqui e acolá. Existe um campo mais propício para a atuação da Justiça Eleitoral, não propriamente nas fake news, nas notícias fraudulentas, e sim nas ofensas. Tá? E aí são ofensas pessoais, porque dentro de um contexto de esfera pública, onde o sujeito bota a cara a tapa para pedir o voto, ele tem que ter casca grossa, né, para apanhar. E a propaganda negativa, ela é um elemento integrante do processo eleitoral, virtuoso. Que processo político pobre nós teríamos se as pessoas pudessem só falar bem de si e ninguém pudesse criticar o outro, botar o defeito, mostrar o defeito do adversário. Por que ele não será um bom candidato? Então a propaganda negativa ela tem um bom lugar na campanha. Só que quando ela descamba para a violência, para agressão à pessoa, né? A gente pensa numa injúria, numa difamação, numa calúnia, isso é desnecessário. E a lei já trata disso há muitos anos, são os crimes contra a honra. Tem os crimes contra a honra normais e os crimes contra a honra eleitorais, eles estão lá no Código Eleitoral, mas é a mesma coisa, só muda o contexto. E nesse contexto, né, o candidato ele tem que ter uma casca um pouco mais grossa. O Supremo já deu esse parâmetro. Nós tivemos há uma década atrás a ADI do humor. E aí o ministro Aires Brito, que foi o relator, aliás, era o relator certo na hora certa, de maneira poética, deixou muito claro, né, que o humor é uma das formas mais sublimes de a gente fazer crítica política. Então, essa história que a lei eleitoral trazia de não poder fazer montagem, trucagem com candidatos no horário eleitoral, isso foi por terra. E reflete diretamente na propaganda eleitoral. Claro que um candidato deve se incomodar de ver uma montagem sua numa situação ridícula, né? Ninguém gosta, mas é parte integrante do processo. Então aqui também a sintonia fina da Justiça Eleitoral tem que ser no sentido de entender aquilo que sai do processo eleitoral e é impertinente. Vai falar da intimidade sexual do sujeito, da família dele. Essas coisas não cabem aqui num processo de decisão de governantes, né? De quem serão os governantes. Então, tudo isso para dizer o quê? Que a jurisdição eleitoral provavelmente vai acontecer na web por amostragem. Tá? Quem conseguir superar a barreira de identificar a origem do conteúdo, fazer uma prova da autenticidade desse conteúdo, chegar na jurisdição eleitoral, ter a atenção do juiz eleitoral, que no interior, se ele está no interior muito distante, ele está julgando outras coisas também, além das eleições. E aí conseguir demonstrar que o conteúdo é mentiroso ou ofensivo, bom, esse sujeito é um vencedor, né, para obter uma liminar. E aí pode desencadear consequências que vão desde uma simples remoção até um direito de resposta, passando por uma multa, podendo chegar numa inelegibilidade até numa condenação criminal. Né? Então, o direito está ali, as consequências estão estatuídas. Só que, na prática, para a gente ativar esses estatutos normativos num processo tão comprimido, né, a gente chega fatalmente à conclusão de que vai ser mais ou menos uma terra de ninguém. Como tem sido até agora, né? E, eventualmente, por amostragem, quem se passar pode acabar retido. Né? Vamos a alguns exemplos. Impulsionamento de conteúdo negativo. Impulsionar propaganda contra o adversário. A legislação parece não concordar com isso. Por que eu digo parece? Porque ela diz que pode fazer impulsionamento para promover candidato. Então, será que, a contrário senso, para falar mal não pode?
Ficou essa dúvida. O TSE foi lá e resolveu a dúvida. E, obviamente, diz não pode. Então, está expressamente vedado o impulsionamento de conteúdo negativo. Minha impressão sobre essa proibição, também inconstitucional, porque é um meio de propaganda lícito, se o contrato for feito dentro dos parâmetros da movimentação financeira e não superar o limite de investimentos, é uma decisão estratégica do candidato de fazer, né? E essa restrição cerceia a liberdade e mata uma parte importante do processo eleitoral. Claro. Mas, claro, a gente pode também projetar que, eventualmente, alguém poderia dedicar toda a sua energia, o seu dinheiro, só para ficar falando mal de alguém e nem participar da campanha. Então, quando a gente vai normatizar sobre essas questões, a gente tem que pensar muito nas consequências. Se alguém resolve gastar uma grana para destruir a campanha do adversário e nem fazer uma campanha para si, então, em tese, ele poderia, né? Uma última questão que eu acho que pode gerar algum ruído na propaganda web é disparo em massa. Também aqui é uma restrição imposta exclusivamente pelo TSE, sem lastro legal. Ela tem um sentido, uma razão de ser, que é evitar que um candidato com uma boa inteligência de TI consiga desenvolver chatbots, robôs de conversação e outros tipos de inteligência artificial que disparem mensagens maciçamente a pessoas cujo cadastro foi adquirido não se sabe como, tá? E em defesas contra esse conteúdo. Então, o TSE, na resolução da propaganda, vedou o disparo em massa, tá? Mas eu acho que ele ainda tem um espaço, que é o seguinte: qual é o problema do disparo em massa? Acabei de comentar. É invadir a pessoa. Se o sujeito que vai fazer o disparo vai utilizar uma inteligência de informática para automatizar o envio de propaganda, se ele pede autorização por destinatário, me parece que, na verdade, ele não está fazendo um disparo em massa. Ele está simplesmente automatizando a comunicação. Disparo em massa, na minha leitura, é algo meio assim, atirar para tudo que é lado. Compra uma lista dessas que se compra aí, a gente sabe onde, né, na Santa Efigênia, em lugares que tais, pega dados de pessoas desconhecidas e fica lá molestando. Portanto, o que a gente tem recomendado? Eu acho que é uma norma saudável. Siga a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que o próprio TSE diz. O TSE diz, para fazer disparos de mensagens instantâneas, siga a LGPD. A gente vai na LGPD e está lá dito a anuência do usuário. Então, aliás, na própria resolução está dito a anuência do usuário. Então, a primeira mensagem, o primeiro disparo em massa, não chegue pedindo voto. Chegue pedindo autorização para enviar conteúdo de propaganda. E aí você não vai ter problemas com a lei, tá? Por fim, LGPD, campanhas eleitorais, propaganda eleitoral. Como é que está esse cruzamento? Falar nisso, quero dizer que propaganda eleitoral colocada aqui na nossa live eu não vou ler, tá? Tem propaganda aí? Tá, já tem alguma, apareceu. Não vou ler. Viu? O pessoal é criativo, né? Tem que aplaudir. Muito bem. LGPD. Existe uma discussão aí em curso, porque ela acabou entrando em vigor agora. E aí, vale ou não vale nas eleições? E se vale, como aplica? Não tem ainda uma espécie de tribunal da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Nem foi criada. Então, eu acho que assim, é muito prematuro a gente falar em aplicação da LGPD agora. Isso não significa postular a corrupção com os dados das pessoas. Eu quero proteção dos meus dados, todos querem, mas a gente tem que pensar em praticabilidade. Campanhas no Brasil, eleições municipais, 5.571 municípios, recorde de candidatos. As pessoas nem sabem o que é LGPD. Recorde de candidatos. Recorde. Verdade. E a Constituição Federal tem um dispositivo valiosíssimo, que é o artigo 16, que diz assim: se mudar alguma lei que afeta as eleições, não vale na eleição que acontece há menos de um ano, porque é casuísta. Então, assim, a gente teria que estabilizar o horizonte normativo de uma eleição um ano antes. Porque aí a gente tem uma eleição legítima, todo mundo se prepara, sabe a regra do jogo. Quando começa a aparecer casuísmo aqui e ali, bom, isso interfere na competitividade. Os caras que têm grana vão saber cumprir a LGPD, vão contratar um bom compliance, e os que não têm?
né? Então, eu acho que como a lei entrou em vigor agora, ela afeta o processo eleitoral, essa discussão nem cabe, né? E eu estou falando isso aqui no IARGS, de coração bastante aberto, tem pessoas da mais abalizada categoria dizendo o contrário a respeito, mas eu acho que é uma forçaçãozinha de barra, né? Com todo o respeito. E também acho que confundir isso que eu digo com não querer LGPD, daí já não é só ingenuidade. Porque essa discussão está muito quente no ambiente eleitoral, né? Então a Claro, gente tem que ter claro. Eu cuidado. quero destacar aqui a presença da doutora Carla Macedo, do IGAD, e a doutora Elke Petersen colocou: doutor Rafael é autoridade em matéria eleitoral. Parabéns, sempre aprendendo com as suas intervenções. Muito obrigado. Certo? Doutora Elke é autora de um livro belíssimo sobre a lei da ficha limpa e que anteviu muitas das coisas que a gente está vendo hoje, né? Em homenagem a ela. Obrigado pela audiência. E também a Carla, claro. Então, doutora Carla Macedo, que está aqui. Então, acho que agora a gente pode falar sobre as principais alterações. Você voltou para falar sobre fake news, então acho que agora a gente já pode, especialmente relacionado ao financiamento de campanha. Tá bem. Bom, aqui não tem muito a ver com a pandemia, tá? Acho que esse assunto ele é problemático por si. Então, eleições e pandemia tem muito a ver nas convenções, na propaganda pela internet, os eleitores, os candidatos, a votação, enfim. O aspecto da grana, ele já era totalmente virtual. O dinheiro que rola vivo nas campanhas eleitorais, ele só tem um destino, né? E precisamos falar as claras aqui. É o bolso do eleitor que vende o voto. Não que ele entregue o voto, né? Porque aí já é uma questão protegida pelo sigilo e as urnas eletrônicas garantem. Mas, então, assim, a chance de contato físico na movimentação financeira é para o ilícito. Para aquilo que é lícito, tanto faz pandemia ou não. Mas é o assunto mais problemático pela complexidade e pela forma como ele evoluiu na legislação brasileira. Eu fiz uma rápida reflexão sobre como a legislação eleitoral modificou a propaganda, sufocando a rua, diminuindo a importância do rádio e da TV e ampliando a importância da internet. E aqui eu acho que cabe também uma rápida avaliação histórica para a gente ver por onde andou. A nossa premissa de largada era que as campanhas custavam muito caro, e os partidos e os candidatos precisavam recorrer ao financiamento empresarial, e que ao fazer isso, vendiam a alma para o interesse econômico e a política estava comprada pelo interesse econômico. E daí, primeiro por decisão judicial, o Supremo Tribunal Federal, e depois o Congresso reagindo e avalizando, proibiu-se o financiamento empresarial. Aliás, proibiu-se o financiamento de pessoa jurídica. Mesmo pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que não participam de atividade econômica, não podem doar. E isso aconteceu a partir das eleições de 2016. Então, até 2014, nós tínhamos eleições caríssimas. Sim, eram caras. Tudo isso é verdade. Ninguém estava falando mentiras. A questão era como arrumar o problema. E aí é que eu acho que a gente errou a dose. Nós saímos de um regime de financiamento quase que exclusivamente privado, com algum montante de verba pública, o mínimo existencial para os partidos, que era o fundo partidário, né? E partimos para um regime de financiamento público quase que exclusivo. 2016 foi um marco, porque não teve empresa e não tinha fundo eleitoral. Então, foi a eleição mais pobre da história. Eram só doações privadas de particulares. O brasileiro não doa para a campanha, exceto o próprio candidato. E quem quiser consulta os dados do Divulga Candicontas e vai ver. E uma merreca de fundo partidário. Então foi uma eleição pobre. Aliás, foi a última eleição municipal. É a referência que nós ainda temos. E aconteceu, né? Então, já que queriam tirar o dinheiro empresarial, beleza. Agora, colocar um caminhão de dinheiro público na campanha, como a gente está fazendo agora, né? E eu aqui estou militando contra o meu ganha-pão, porque nós, da advocacia eleitoral, né, recebemos honorários também dessa verba. Mas o fato é o seguinte, claro, a gente inverteu o sistema, a lógica do sistema, sem pensar nas consequências. Não temos mais financiamento empresarial,
E aí, para compensar a falta desse dinheiro, e isso foi dito às escâncaras, aliás, ainda bem, né? Porque o pior é ficar de trelelê. Sim. O Congresso foi justo conosco e disse: olha, a gente precisa de grana para fazer campanha, especialmente campanha em eleições gerais, deputado para cima. E aí aprovaram o fundo eleitoral, o FEFEC, e isso trouxe uma nova lógica para a qual a nossa democracia não estava preparada. Tá? Vamos começar pelo menos pior. Muda o foco de interesse do candidato. É óbvio que eu não vou declinar nomes, até porque isso não está próximo de nós, mas a gente tem registro de pessoas que estão se motivando para concorrer, não propriamente pela candidatura, mas que isso aí é uma oportunidade de participar de um rateio que tem que ser minimamente isonômico. Então, sim, o interesse na campanha eleitoral ele passa a não ser só político. Tá? Tem dinheiro rolando. Um outro, né, inibe a busca pelo dinheiro que é o mais autêntico na campanha, que é o dinheiro do cidadão. Por que inibe? Porque o cidadão está vendo, pô, mas já tem um monte de dinheiro, eu vou dar mais. E o partido e o candidato também, vendo a reação do cidadão e tendo dinheiro público no bolso, ele não vai atrás do dinheiro privado. Então, a gente está, de certa forma, e eu apontei esse risco na minha dissertação de mestrado, lá em 2015, né, a gente está caminhando para uma espécie de publicização do ambiente dos partidos políticos. E a gente já teve isso na história. Os partidos já foram um anexo do Estado. E a gente sabia o que acontecia. Não tinha autonomia política alguma. Então, viciar os partidos em dinheiro público é um mau caminho. Tá? E não resolve o problema. Essa é a pior parte de todas, eu acho. Porque o dinheiro não chega. O dinheiro fica retido nas instâncias maiores. Isso é um defeito do sistema. O dinheiro é distribuído a partir de Brasília, nos diretórios nacionais. Aliás, eles não precisam mais estar sediados em Brasília, podem estar em qualquer lugar, mas enfim, é da cúpula para baixo. E os critérios são ao alvitre do presidente do diretório nacional. As pessoas mais poderosas do país estão nos partidos políticos. Dentre os mais poderosos do país, os presidentes dos diretórios nacionais têm muito poder. Eles vão decidir quem recebe o dinheiro e quem não recebe. E aí, aquela desculpa de que é preciso dinheiro para fazer campanhas, onde fica? Porque lá na ponta, no partido pobre, da cidade humilde, o dinheiro não chega se o cara não é competitivo. E ele não vai ser competitivo porque o dinheiro não chegou. Então a gente não resolveu o problema. A gente só está gastando mais e o dinheiro está indo, não se sabe para onde. Bom, obviamente toda ação tem uma reação, e a reação é órgãos de controle, Justiça Eleitoral e Ministério Público, no cumprimento do seu papel institucional, tentando velar pelo menos pela boa aplicação desses recursos. Né? Só que isso vai criando um constrangimento, porque, de fato, os partidos políticos, pela letra da lei, com respaldo na Constituição, são entidades privadas. A lei dos partidos diz que eles não se equiparam a entidades paraestatais. Está dito também que eles não devem se submeter ao regime da lei de licitações. Então, a gente tem um ente privado que hoje é sustentado com dinheiro público. E aí os órgãos de controle querem que eles gastem como órgão público. Né? E não é um raciocínio equivocado. Mas qual é o partido que está disposto e capaz de fazer cotação de preço? Né? Daqui a pouco a gente vai exigir licitação em campanha eleitoral, uma campanha de 45 dias. É uma coisa totalmente nonsense. Né? E não é só essa questão de contratação. É também de preço, né? Porque, claro, a gente vai ver superfaturamento, isso cria um constrangimento. Puxa vida, pagou 3 vezes mais um serviço? Pagou 10 vezes mais um serviço? Às vezes 100 vezes mais um serviço? E quando entra, por exemplo, em áreas como a advocacia, a publicidade, né? Tem profissionais que valem 100 vezes mais do que os outros. Ah, sim, tem mesmo. Porque se você comete um erro e fica inelegível 8 anos, você vai se arrepender mais do que 100 vezes. Né? Só que, bom, a gente também tem uma tabela da OAB. Então, como é que essas coisas vão ser medidas? Né? Mas eu ia falar no pior. O pior é a questão do nepotismo. Os parentes, né, os familiares dos candidatos, eles se envolvem na campanha. Uhum. E, eventualmente, eles são bons profissionais. O jovem lá formado... Mas é nepotismo, né? Sim, mas e é proibido o nepotismo? Existe a figura do nepotismo dentro dos partidos? Tem uma decisão recente agora
na Justiça Eleitoral que hesita, diz, olha, é um rumo. Não julgaram, no caso concreto, equivocada a contratação, ainda de uma eleição passada, da eleição de 2018, mas fica assim aquela coisa de, olha, se o juiz quiser, ele pode encrencar. E aí, bom, qual é a recomendação, né? Eu digo, não contrata parente na campanha. Não traz um problema para si. Voltou. Certinho. Tá. Bom, então eu acho que o financiamento de campanhas ele está com esse problema estrutural, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Agora, claro. E lamentavelmente por uma excelente iniciativa, nós criamos um fator de tensão que não existia, que é o investimento nas candidaturas negras. Como é que essa história surgiu? Eu vou contar rapidamente para a gente. Quero lembrar que a gente está com 9 minutinhos, tá? E eu quero ler aqui mais alguns comentários. Serei Passou bastante muito breve. rápido. Sim, serei bastante breve. O Brasil se deu conta de que havia um grave defeito de representação na nossa democracia. Nós temos metade da sociedade, aliás, mais de mulheres, e 10% de mulheres na média, nos cargos políticos eletivos. Isso era uma distorção, e aí começamos a ganhar terreno. Primeira norma, os partidos tinham que reservar 30% das vagas nas eleições proporcionais, na lista, para as mulheres. Então podia indicar 10 candidatos, no mínimo 3 tinham que ser mulheres. Ou melhor, no máximo 7 podiam ser homens. E o que os partidos faziam? Indicavam 7 homens e nenhuma mulher. Daí não resolveu o problema. Então, reservar a vaga na lista não resolvia. Passo seguinte da legislação. Vamos preencher pelo menos 30% de mulheres, de um ou outro sexo. Então, para cada 2 homens, uma mulher. Se tem 0 mulheres, 0 homem. Então, passaram a aparecer candidaturas femininas. Só que elas não tinham dinheiro. Aí, começou uma discussão no âmbito judiciário, né? Isso sempre vai... Primeiro, o caminho é o clássico. Consulta no TSE, o TSE fala em tese, depois isso vai ser submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, como tem 3 ministros lá no TSE, ele normalmente dá o aval, porque o TSE decide, e aí, então, entendeu-se que sim, se tem que ter 30% de candidatas, então 30% do fundo partidário tem que ir para as mulheres. Perfeito o raciocínio. E isso passou a ser aplicado. Aí o passo seguinte foi, bom, se tem que dar o fundo partidário, por que não o fundo eleitoral também? Afinal, tem a mesma origem. E isso foi feito. E em 2018, então, se controlou a verba pública alocada em campanhas eleitorais femininas. E os partidos que não cumpriram os 30% tiveram problemas. Foi uma apuração nacional. E eu sou contra. Eu acho que tem que ser onde acontece a eleição. Mas isso é outra questão. E aí a coisa ia desse jeito, até que a deputada federal Benedita da Silva, do PSOL, negra e mulher, portanto, mais legítima impossível, vai ao TSE e diz, olha, vocês têm uma política afirmativa para mulheres, com base num critério de representação de segmento. Então, não vou falar minorias, porque eu acho que isso diminui, a não ser no sentido de espaço político, de fato são minorias. Então, se vocês têm uma política afirmativa para mulheres, por que não para negros? Isso numa consulta. E aí o TSE diz sim. A gente só não pode aplicar os 30% porque os 30% das mulheres está na lei. A gente não tem um 30% para negros para fazer uma analogia, mas a gente tem uma boa solução. Percentual de negros. Tá, mas qual o percentual? Aí vem o Alexandre de Moraes e diz 2016. Tá, mas esse critério é antigo. Aí vem o ministro Barroso e diz, não, tem que ser o critério de agora. Pô, mas as candidaturas recém estão chegando, os partidos já decidiram como é que eles vão distribuir esse dinheiro, e você está me dizendo que então agora a gente vai ter que ver quantos negros são para recalcular a forma de distribuir. Isso vai ser uma loucura. Né? E aí Com certeza. O TSE decide que, bom, então vai ficar para 2022. Só que o partido político foi ao Supremo, numa DPF, e disse, olha, se tem que aplicar, aplica agora, puxa vida. E os partidos que se virem. E esse é o estado onde nós estamos. E aí
o TSE, através do ministro Barroso, largou uma informação tentando dar algumas orientações, porque os partidos querem saber como fazer, e agora a gente está na situação maluca do Poder Judiciário está fazendo uma espécie de recomendações. E aí tem um problema grave, que é repetir a forma de apuração global. E eu vou provar por que é grave e por que está errado, com o máximo respeito às instituições. Se nós fizermos um controle apenas global do investimento em campanhas femininas e negras, e não um controle em cada município para saber se 30% pelo menos do dinheiro for para as mulheres e o percentual de negros também está recebendo o percentual de dinheiro correspondente, a gente vai deixar os diretórios nacionais decidirem. E aí, o Diretório Nacional pode, eu vou usar um exemplo extremo, mas tecnicamente possível, pegar todo o dinheiro destinado a essas verbas, apurado conforme os percentuais de quantas mulheres e quantos negros concorrem, chega no número e bota em uma mulher negra, candidata a vice-prefeita, na chapa de um homem branco de outro partido, que vai aparecer na propaganda eleitoral paga por ela em destaque. Porque a lei diz que o vice tem que ter o nome em no mínimo 30%, e o mínimo vira máximo. Então, isso não pode estar certo. É uma confusão do caramba, me desculpa a expressão, mas eu não acho outra. É muito ruim que isso aconteça agora, e eu acho que a gente deveria parar com inovações assim de última hora, porque já foi assim com a ficha limpa, em 2010 não sabia em quem podia votar, não sabia nem que documento levar para a eleição. E agora a gente está de novo com essa. Mas, Doutor Rafael, 3 minutinhos. Vou encerrar, só para não deixar sem resposta. Já que temos um déficit histórico e racismo estrutural no Brasil, então vamos cumprir esse negócio do jeito certo, controlando município a município se negros e mulheres estão recebendo o dinheiro que lhes cabe. Fora disso, é para ninguém ver. É justo. A doutora, não, calma, que ainda vamos aqui nos despedir. A doutora Isolda Borer colocou: contágios de algoritmos podem derrubar o envio de propaganda eleitoral. Acredito que candidatos devam atentar para esta possibilidade. Doutora Carla Macedo: as eleições municipais sempre sendo tubos de ensaio. Triste realidade da busca do dinheiro. A doutora Sulamita Santos Cabral colocou: parabéns pela análise profunda. Como resolver o problema do fundo, do financiamento, que ela quis dizer. Como resolver o problema do financiamento. Certo? A doutora Thaís: parabéns pela reflexão crítica, excelente análise. E quero lembrar, antes que a gente não tenha tempo, que amanhã, que é na terça-feira que vem, a live vai ser com a doutora Camille Victorazzi Marta. Ela vai falar sobre saneamento do processo. A mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prates. Estamos agora com uns 2 minutinhos para as suas considerações finais. Ia perguntar sobre prognósticos finais, mas quem sabe tu faz um resuminho em relação a isso. Prognóstico é o seguinte: no fim vai dar tudo certo. A gente não vai fazer a eleição perfeita. A gente vai fazer a eleição possível. Vamos diplomar os eleitos. Alguns vão ser cassados, porque acaba acontecendo. Nós vamos ter uma avalanche de desaprovação de contas em função dessa insegurança jurídica que eu acabei de comentar. A solução para isso, que a doutora Sulamita perguntou, é bastante simples: acabar com o fundo eleitoral e a gente ter um regime com menos dinheiro público e mais dinheiro privado do bolso dos cidadãos. E agora, fazer campanhas baratas, porque o sinal de internet é bastante barato. E o sujeito não precisa comprar um iPhone para fazer campanha. Né? Claro, eu estou aqui exagerando um pouco, mas me parece muito nítido esse caminho, de que a gente pode baratear campanhas sem dinheiro público. E de resto, só posso agradecer essa audiência carinhosa, o convite também, foi uma honra estar aqui ao teu lado. Muito obrigada. Estamos aqui, está terminando, em nome da doutora Sulamita Santos Cabral. Agradeço a sua participação, a sua estreia aqui, com informações tão pertinentes e bem-vindas para as eleições de 2020. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço e nos vemos numa próxima live.